Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E nessa série a gente vai fazer uma entrevista com o professor Dr. Carlos Alberto dos Santos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a honra dessa entrevista. Nós vamos começar essa entrevista com chave de ouro, com um grande ícone, um grande professor e educador, professor Carlos Alberto dos Santos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, as palavras generosas, um pouco exageradas, mas enfim, agradeço e estou à sua disposição para uma conversa sobre o que você quiser. Professor, inicialmente eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória profissional, de como você começou, de onde você nasceu e onde você se formou, sua trajetória profissional. Eu nasci em Areia Branca, uma cidade ali perto de Mossoró. Fiz o meu curso primário em Areia Branca, depois fiz o ginasial no Marista de Natal e o científico no Ateneu também de Natal. Eu entrei na Escola de Engenharia Civil e quando eu estava no segundo ano da Escola de Engenharia, a universidade me ofereceu uma bolsa, a mim e mais outros colegas, para largarmos o curso de engenharia e fazer o bacharelado em física na PUC do Rio, para depois voltar à universidade e criar o departamento de física. Ainda não existia o departamento de física em Natal, separado da Escola de Engenharia. Então fiz a graduação na PUC do Rio, voltei para Natal, fiquei 2 anos e saí para fazer o mestrado em Porto Alegre. Voltei 3 anos depois, em seguida voltei a Porto Alegre para fazer doutorado. Em 89 eu fui para Grenoble, fiquei 89 até fevereiro de 91, fazendo um pós-doutorado no Centro de Energia Nuclear de Grenoble. Na volta, em 91 e 92, eu me transferi para Porto Alegre, me aposentei em Porto Alegre em 2005, depois trabalhei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e depois trabalhei 5 anos na Universidade Nova, em Foz do Iguaçu, a Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA. Fui pró-reitor durante um ano, fui o primeiro pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. E depois eu saí da pró-reitoria e fiquei como pesquisador visitante sênior da CAPES durante 4 anos. Depois desses 5 anos em Foz do Iguaçu, na UNILA, eu voltei para Natal e trabalhei em 2015 e 2016 a 2017, na UFERJ em Mossoró, orientando, dando aulas e orientando estudantes do mestrado profissional. Né? Você foi um dos meus orientandos, né? Então... E depois disso, depois que passou os 2 anos de contrato lá na UFESA, eu agora estou no IFRN, também trabalhando no mestrado profissional do IFRN. Eu ficarei 18 e 19 no IFRN. Ok, professor, obrigado. Um livro lançado do professor Carlos Alberto dos Santos, que fez muito sucesso, que faz muito sucesso, é o livro O Plágio de Einstein. Você está vendo aí o livro na tela e eu queria que o senhor contasse um pouco de como foi esse nome, o Plágio de Einstein, que o senhor explicasse um pouquinho e falasse também um pouquinho desse grande cientista alemão, Albert Einstein. Eu tenho, há muito tempo, eu tinha um site sobre o Einstein no Instituto de Física da URGS. E vários colegas me provocavam para que eu deveria escrever uma biografia sobre o Einstein. Bom, existe muita biografia sobre o Einstein, eu não me interessei em publicar mais uma biografia sobre o Einstein. Mas eu tinha material para publicar e não sabia exatamente, eu resistia a publicar uma biografia e no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi o The Guardian na Inglaterra e depois vários jornais ao redor do mundo deram uma notícia meio escandalosa, né, sobre a equação famosa do Einstein, E igual a mc2. Praticamente todo mundo conhece
todo mundo conhece que essa equação é a equação de Einstein. Há quem diga que é a equação mais famosa da física. Bom, o Einstein publicou a equação E igual a mc2, saiu de um trabalho sobre a relatividade em 1905. E um professor de matemática e de história da ciência de Perugia, na Itália, descobriu que um ano antes, em 2004, um agrônomo, um cientista amador, ele era agrônomo, Olinto Di Prieto, ele havia publicado numa revista do Instituto de Ciência e Tecnologia do Vêneto. É um instituto assim, absolutamente irrelevante, né? O Vêneto não é uma região na Itália que tenha ciência desenvolvida, então ela tem um instituto, né, de ciências lá. E o Di Prieto, o Olinto Di Prieto, publicou nos anais desse instituto um trabalho que tem uma equação E igual a mc2. E o professor de Perugia levantou a possibilidade de que o Einstein teria conhecido este trabalho antes de escrever o seu trabalho. Esse historiador, então, ele levantou uma hipótese, porque o tio do Olinto Di Prieto trabalhava na empresa de trem, na empresa ferroviária da Itália, com um irmão do Michele Besso. O Michele Besso era o grande amigo do Einstein, foi o grande amigo do Einstein, até os dois morreram depois, com uma diferença de uma semana. Então foram amigos desde a faculdade, se conheceram quando o Einstein fazia a faculdade e foram amigos a vida toda. Então o professor de Perugia levantou a hipótese de que o tio do Olinto teria falado para o irmão do Michele, de que o sobrinho dele teria feito um artigo assim assado, e que o irmão do Michele falou para o Michele teria falado para o Einstein saberia disso. Portanto, o artigo do Einstein não era um artigo original, ele teria copiado a ideia do Olinto Di Prieto. Então o professor de História levantou essa hipótese, tentou publicar esse trabalho em 2 revistas de História e não teve sucesso, não foi aprovado. Depois, como ele não foi aprovado, ele escreveu um livro, que eu tenho, esse livro em italiano, que chama A Equação Mais Famosa do Mundo, onde ele conta isso que eu acabei de dizer, basicamente ele conta, e ele anexa no livro o trabalho do Olinto Di Prieto. Bom, depois que ele descobriu isso em 85, mas isso só veio a público, o The Guardian, nos anos 90. E o The Guardian, então, fez um escândalo sobre isso, né, que o Einstein teria plagiado o Olinto Di Prieto. A manchete do artigo do The Guardian o trabalho de Einstein teria sido originado pelo um cientista italiano. Bom, então eu estava com o meu material, todo mundo querendo que eu publicasse alguma coisa, e eu descobri isso. Tá? Descobri essa história pela matéria do The Guardian, e depois fui atrás. Então tudo isso que eu falei é porque depois de que eu li a matéria do The Guardian que eu descobri o cientista, o professor de matemática e de história de Perugia. Escrevi o livro dele, não é fácil, já escrevi para ele me mandou o livro em italiano. Uma amiga minha italiana em Porto Alegre me ajudou a ler o livro, li todo o livro, li o artigo do Olinto Di Prieto e descobri que o artigo do Olinto Di Prieto não tem nada a ver com a equação, com o trabalho. Ele tem uma equação mc2, mas não tem nada a ver com o trabalho do Einstein, e a equação mc2 que está no artigo do Olinto Di Prieto, era energia cinética. Não é a equação do Einstein igual a mc2, não é energia cinética. Naquela época, no começo do século, no final do século XIX, a energia cinética não era definida como hoje nós a conhecemos, um meio de mc2, um meio de mv2. Era mv2. Depois é que se definiu o meio de mv2. Então, o Olinto Di Prieto, o trabalho dele era sobre o movimento de uma partícula no éter. Então, aí já começa a divergência com a ideia, porque o trabalho do Einstein, da relatividade, de onde saiu E igual a mc2, o éter não existe. Né? A relatividade, o Einstein desconsidera a existência do éter. Tudo que ele faz é no vácuo, não precisa de éter.
E ele, então, o trabalho do Olimpo de Preto é com éter. Então ele estudava como é que no éter uma partícula tinha energia e tal e tal. Então o trabalho dele não tinha nada a ver com o trabalho de Einstein, era um trabalho equivocado, né? Bom, e daí então, aí eu disse, bom, aí eu tenho uma coisa interessante, o Einstein plagiou ou não plagiou, o de Gardner disse que plagiou, né, coisa. Bom, aí eu fiz uma ficção. Eu não queria publicar uma biografia como várias pessoas publicaram, eu queria publicar uma coisa diferente. Então eu fiz uma ficção. Então o livro O Plágio de Einstein é uma ficção em torno da possibilidade de E igual a MC2 ser plágio. Então aí tem toda uma história, tem cartas, né, trocadas. Eu conheço praticamente toda a literatura, todas as cartas que o Einstein trocou com os amigos dele naquela época. E então eu criei umas cartas que não são verdadeiras, misturei com as verdadeiras, e isso então dá um ar de mistério. Então o livro passa todo para um. Aí quando quando Einstein morre, o staff de Einstein descobre dessa história, e então eles ficam muito preocupados que o Einstein, isso ia manchar a imagem do Einstein. Então isso está na ficção, está no meu livro. Então o staff escolhe um professor de história dos Estados Unidos, manda ele ir para a Europa, para a Suíça, para descobrir. Aí o cara visita a região onde o Einstein morava, onde ele escreveu, né, para descobrir se isso é verdade, as cartas que ele publicou, se tinha lá. Então ele visita, ele troca carta com um amigo dele, né, o Rabi, e ele visita logo o colégio onde o Rabi era o diretor na época que o Einstein tinha escrito o trabalho. Então tem uma ficção, né? E, bom, enfim, eu não vou contar mais para não estragar a leitura de quem queira ler. Né? Inclusive, se você quer comprar um livro, ele está aparecendo aqui o site, o link para você comprar na descrição do vídeo. Eu coloquei lá. Você vai se emocionar muito com esse livro. Professor, atualmente o senhor está lançando, acabou de organizar um livro. Conta um pouquinho dessa organização. Esse é um livro que eu organizei no final em 1997, 98, e ele ficou parado por várias circunstâncias, não tive tempo de fazer uma renovação, uma revisão, a editora. E recentemente a editora Livraria da Física descobriu esse meu manuscrito e aí pediu que eu organizasse, então eu reeditei. É um livro da Revolução Científica, a Revolução Tecnológica. Então é um livro que conta toda a história da física moderna, né? Então começa lá no raio-x. Então tem trabalhos meus, tem trabalhos do Roberto Martins sobre a descoberta da radioatividade. Tem trabalhos do Alberto Villani, que é da USP. O Roberto Martins é aposentado pelo Instituto de Física da Unicamp. Tem trabalhos do Alberto Villani, da USP, que ele fala sobre a gênese da teoria da relatividade. Tem 2 capítulos maravilhosos sobre a gênese da teoria da relatividade. Depois tem trabalhos do José Maria Bassalo, lá, que é professor aposentado da Universidade do Pará. O Bassalo tem um capítulo sobre o modelo de Bohr, né, o modelo de Bohr. Depois o Bassalo tem Bassalo acho que tem 4 capítulos no livro, um sobre o modelo de Bohr. Depois tem aí tem o início da revolução tecnológica, são os trabalhos do Bassalo. Então tem um trabalho sobre a descoberta e invenção das válvulas eletrônicas. Depois tem um trabalho, um capítulo sobre o transistor, né, a teoria de bandas, né? E depois tem um capítulo sobre os primeiros dispositivos eletrônicos. Né? E aí o livro para no começo, a história termina no final dos anos 40, quando o transistor é descoberto. Então, quer dizer, então ele vai desde a descoberta do raio-x, passa pela relatividade, passa pela radioatividade, passa pelo modelo de Bohr. Então, quer dizer, tudo isso é o que a gente chama de física moderna. Aí depois do modelo de Bohr
entra na teoria quântica, então tem um trabalho sobre o surgimento da teoria quântica, a equação de Schrödinger e Heisenberg, e depois teoria de banda entra na teoria de semicondutores. Muito bom. E aí quando chega na invenção dos primeiros dispositivos, as válvulas, a televisão, a coisa, e aí o livro termina, então aí começa a revolução tecnológica. Que bacana. E o livro deve estar saindo dentro de poucos meses, porque o José Roberto, que é o proprietário da Livraria da Física, está super entusiasmado com o livro, disse que vai fazer uma capa bacana, enfim, deve estar saindo proximamente. Tá certo, professor. Professor, conta uma curiosidade do Einstein com relação ao efeito fotoelétrico, porque muita gente pensa que o efeito fotoelétrico foi descoberto por Einstein, né? Conta um pouquinho desse efeito fotoelétrico, a história. O efeito fotoelétrico, ele foi descoberto por acaso pelo Hertz, quando o Hertz estava querendo produzir ondas eletromagnéticas. O Maxwell, quando formulou as suas 4 equações, ele, na formulação das 4 equações do eletromagnetismo, formulada pelo Einstein, ele previu a existência de uma onda eletromagnética. Isso foi em 1860, 64, por aí. Então, em 1887, logo depois do Maxwell propor as suas equações, o Hertz, que era jovem, Ele era um físico experimentalista. muito bom, tinha 30 e poucos anos, e aí ele começou a tentar produzir e detectar ondas eletromagnéticas. E neste processo de produzir e detectar onda eletromagnética, ele descobriu por acaso um fenômeno que ele não sabia o que era, que é o efeito fotoelétrico. Como ele estava ele publicou as suas notas sobre a descoberta do efeito fotoelétrico e não trabalhou, ele estava interessado era nas ondas eletromagnéticas. Infelizmente, ele teve uma doença muito grave e morreu logo depois. O Hertz morreu, eu acho, com 37 anos. Logo depois que ele. Então é uma pena para a ciência, que era um sujeito genial. E o Lehner, que trabalhava em outra universidade, foi ser assistente do Hertz antes do Hertz morrer. Logo depois o Hertz morreu e o Lehner deu prosseguimento ao Philipp Lehner. Philipp Lehner. O Philipp Lehner, ele deu prosseguimento aos trabalhos sobre efeito fotoelétrico. Então o Lehner trabalhou muito sobre efeito fotoelétrico. E era um mistério, porque o efeito fotoelétrico basicamente é o seguinte: você incide luz sobre um material, naquela época era luz ultravioleta e o material é metálico. Logo depois se descobriu que isso funciona, em princípio, com qualquer luz e com qualquer material. Tem que haver uma adequação entre a frequência da luz e o tipo de material para ter o efeito fotoelétrico. Mas, em princípio, a fotossíntese, que a gente conhece, começa com um efeito fotoelétrico, da luz do sol nas folhas, né, verdes. Então você joga a luz e sai um elétron. Né? Mas essa produção de elétron, por causa da incidência de luz, ninguém conseguia explicar isso com a teoria clássica do eletromagnetismo. As equações de Maxwell não serviam para explicar isso. Isso foi em 1894, 1890, quando o Helena começou a trabalhar, e durante vários anos, até quase 1900, né, ninguém tinha explicação razoável para isso, a coisa ficou meio parada. E em 1905, quando o Einstein estava trabalhando com a termodinâmica, o Einstein estava trabalhando com o efeito, com a termodinâmica de Planck. Planck tinha escrito a equação, tinha desvendado o mistério da radiação do corpo negro, quando ele propôs a existência da constante, e o Einstein trabalhou muito nessa área de termodinâmica. E nesse trabalho sobre termodinâmica, ele vislumbrou a possibilidade de explicar o efeito fotoelétrico. E ele explica o efeito fotoelétrico. Ele publica um artigo explicando o efeito fotoelétrico utilizando a teoria quântica
e fazendo a hipótese de que a luz são corpúsculos. Ao invés de a luz ser uma onda, a luz era um corpúsculo que ele chamou de quantum de luz, e 20 anos depois isso recebeu o nome de fóton. Tá? Então ele propôs a equação, que hoje chama-se equação de Einstein para o efeito fotoelétrico, já naquela época também chamavam assim. Que é uma equação muito simples, tá? Que envolve a energia do fóton pela constante de Planck, a multiplicação da constante de Planck pela frequência, e isso funciona como se fosse uma partícula, uma bola de bilhar, que choca-se com a elétrica e a outra partícula, e ela explode. Então isso foi o trabalho do Einstein, isso foi feito em 1905. O Einstein ganhou o Prêmio Nobel de 1921 por causa disso. Por causa da explicação. Por causa da explicação e da proposição e da proposta da equação. O problema é que ninguém acreditava que isso fosse verdade. Então, em 1905, quando ele propôs a equação, tinha duas coisas na equação. Uma era a equação em si, e que ele disse, quando ele escreveu a equação, ele disse que se alguém fizesse uma medida do potencial retardador, não cabe aqui explicar o detalhe disso, né, mas tem que se você fizesse uma medida da variação da frequência da luz incidente sobre o material, e com o potencial retardador que se mede lá, isso ia dar uma reta, a equação, portanto, é uma equação linear, ia dar uma reta, e o coeficiente angular dessa reta era a constante de Planck. Então, o que ele disse é que se você fizer um experimento desse, você mede experimentalmente a constante de Planck. Nem Planck acreditava nisso. Planck achou que isso era uma doidice de Einstein. Para o Planck, a constante dele foi um artefato que ele criou, matemático, para ajustar a curva da radiação do corpo negro. O Einstein foi o primeiro sujeito a dizer, não, essa constante tem realidade física. Não é só um artifício matemático para você ajustar uma curva experimental. Não é isso. Ela tem um significado. E o significado está na energia do fóton de energia, na energia do fóton de luz. O Planck não aceitou isso. O Planck era muito conservador. Ele tinha proposto o trabalho em 1900, e isso foi em 1905, 5 anos depois. E aí, então, tinha duas questões com a equação de Einstein. Uma era se aquela equação, se o experimento ia verificar que ela era linear. E se o coeficiente angular era a constante de Planck. Isso era uma questão. A outra questão mais séria era a ideia da teoria corpuscular da matéria, da luz. Então, essas duas coisas receberam oposição da comunidade científica. O pessoal passou mais de 10 anos para aceitar essa ideia. E, na verdade, a teoria corpuscular passou, na verdade, mais de 20 anos. Só em 25, com o efeito Compton, é que, de fato, ficou verificado. Agora, o fato é que várias pessoas fizeram medidas experimentais, experimentos, para tentar comprovar a equação. Muitos experimentos eram mal feitos, não tinham precisão, tinham defeitos na preparação de amostra, etc. Então muita gente não conseguia comprovar a linearidade. A primeira coisa que diziam, está errado, porque não é da linear. Então isso, entre 1905 e 1915, inúmeros trabalhos foram publicados para provar isso aí. Então, alguns achavam linear, outros não achavam linear. Então, entre esse pessoal que trabalhou com essa equação, um deles foi o Millikan, que trabalhou para provar que a equação de Einstein estava errada, mas o Millikan era um experimentalista muito competente, né? E ele passou 10 anos fazendo experimentos, e comprovou que a equação de Einstein estava correta. E aí ele obteve a constante de Planck, a forma precisa, quase o valor que se conhece hoje em dia. Depois a constante de Planck foi medida por vários outros processos. E aí, então, em 1915, ele publicou um artigo comprovando que a equação de Einstein estava correta, era linear. As pessoas não obtinham porque cometiam equívocos nos experimentos. Por exemplo, o metal, você joga luz no metal, sai elétron, e você coleta o fluxo de elétron.
Então, se essa superfície não estiver muito limpa, forma-se óxido e isso deturpa o resultado. Então, e aí quando você começa a fazer uma medida, qualquer camadinha de óxido que forme sobre a superfície metálica, os metais são ávidos por oxigênio, então o metal oxida, ferrugem, o ferro é, né? Então os metais oxidam facilmente. Então aí o Millikan descobriu que ele fez uma máquina onde ele limpava a amostra de tempos em tempos em vácuo. Então a amostra dele quase não recebia ar, e mesmo o pouco ar do vácuo que recebia, ele tinha uma lâmina que ele limpava a amostra. Então ele fez com muita precisão e obteve com muita precisão. E ele ganhou por isso o Prêmio Nobel em 1923. O Einstein ganhou em 21, ele ganhou em 23. No entanto, o Millikan, mesmo provando isso, ele achava que a teoria de Einstein estava errada. Essa história do fóton de luz é um absurdo, não é verdade. Então, o Millikan passou muitos anos dizendo que não acreditava na teoria. A equação estava correta, mas a teoria estava errada. Depois provaram que estava tudo certo, né? Que conversa interessante, né, pessoal? Mas a gente vai ficar por aqui. Gostaria muito de agradecer ao professor Carlos Alberto. É uma honra para mim a gente começar com chave de ouro essa nossa entrevista. Então, qualquer dúvida eu vou estar deixando aí o e-mail do professor Carlos Alberto na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato que com certeza ele vai responder. Sim. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite, isso é um prazer. Até mais.